Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos conversar sobre uma obra curta, mas extremamente impactante, O Papel de Parede Amarelo, de Charlotte Perkins Gilman. À primeira vista, esse conto pode parecer apenas uma história sobre uma mulher que enlouquece dentro de um quarto. No entanto, conforme avançamos na leitura, percebemos que ele fala sobre algo muito maior: o silenciamento feminino, a saúde mental e as consequências de retirar de alguém sua autonomia. Apesar de ter sido publicado em 1892, esse texto continua surpreendentemente atual. Antes de falarmos da história, vale conhecer um pouco da autora. Charlotte Perkins Gilman foi uma escritora norte-americana e uma importante defensora dos direitos das mulheres. O mais curioso é que este conto nasceu de uma experiência pessoal. Após o nascimento de sua filha, Charlotte sofreu uma grave depressão e procurou tratamento médico. Seu médico recomendou que ela abandonasse completamente qualquer atividade intelectual. Não deveria escrever, ler ou trabalhar, apenas descansar. Em vez de melhorar, seu estado piorou. Como forma de denunciar esse tipo de tratamento, ela escreveu O Papel de Parede Amarelo, transformando sua própria experiência em literatura. Saber disso muda completamente a maneira como enxergamos a obra. A história acompanha uma mulher que apresenta sinais de sofrimento psicológico. Seu marido, John, que também é médico, acredita que ela precisa apenas de repouso. Para ajudá-la, ele aluga uma antiga casa de campo onde ela deverá passar um período isolada. O problema é que a protagonista não participa dessa decisão. Ela é colocada em um quarto grande, antigo e desconfortável, cuja característica mais marcante é um papel de parede amarelo, feio e desgastado. Sem poder escrever, trabalhar ou tomar decisões sobre sua própria vida, ela passa cada vez mais tempo observando aquele papel de parede. Aos poucos, sua atenção se transforma em obsessão. É importante lembrar o contexto histórico em que a obra foi escrita. No final do século XIX, era muito comum que mulheres fossem tratadas como frágeis, incapazes de decidir por si mesmas. Diversos problemas emocionais eram classificados simplesmente como histeria ou nervosismo. Muitas vezes, médicos e familiares ignoravam completamente aquilo que essas mulheres diziam sentir. O marido era visto como a autoridade máxima dentro da casa, e o conhecimento médico raramente era questionado. Esse contexto ajuda a se entender por que a protagonista praticamente não possui voz ao longo da narrativa. Um dos aspectos mais interessantes do conto é justamente o simbolismo do papel de parede. Ele deixa de ser apenas um objeto da decoração e passa a representar diferentes ideias. Em um primeiro momento, podemos entendê-lo como a prisão em que a protagonista está vivendo. Ela não pode sair quando deseja, não pode escrever, não pode exercer sua criatividade e nem decidir sobre seu próprio tratamento. Aos poucos, aquele quarto deixa de ser um local de descanso e se transforma em uma verdadeira cela. Além disso, o papel de parede também funciona como um reflexo da mente da protagonista. Quanto mais sua saúde mental se deteriora, mais estranho ele parece. Seus desenhos começam a ganhar formas, movimentos e significados. O leitor nunca sabe ao certo se existe realmente algo diferente naquele papel ou se tudo está acontecendo apenas dentro da mente da personagem. Essa ambiguidade torna o conto extremamente envolvente e faz com que acompanhemos sua deterioração psicológica quase em tempo real. Talvez o símbolo mais famoso da obra seja a mulher que a protagonista acredita existir, presa atrás do papel de parede. Essa figura pode ser interpretada de várias maneiras. Ela pode representar a própria protagonista tentando libertar a si mesma, mas também pode simbolizar todas as mulheres que viviam aprisionadas pelas expectativas sociais da época. Quando ela tenta arrancar o papel para libertar essa mulher, o gesto pode ser entendido como uma tentativa desesperada de recuperar sua liberdade e sua identidade. Outro personagem que merece atenção é John. Muitas pessoas o enxergam imediatamente como o grande vilão da história, mas acredito que ele seja um personagem mais complexo. Em nenhum momento ele demonstra desejar o sofrimento da esposa. Pelo contrário,
ele acredita sinceramente que está fazendo o melhor para ela. O problema é justamente esse. Ele nunca a escuta de verdade. Ele sempre interpreta seus sentimentos como exageros ou fruto de sua imaginação. Dessa forma, John acaba representando uma sociedade inteira que preferia falar pelas mulheres em vez de ouvi-las. A própria estrutura da narrativa também merece destaque. O conto é escrito em forma de diário, permitindo que acompanhemos os pensamentos da protagonista de maneira muito íntima. No início, suas anotações são relativamente organizadas. Porém, conforme a história avança, a escrita se torna cada vez mais confusa, repetitiva e obsessiva. A linguagem acompanha a deterioração da personagem, fazendo com que o leitor experimente essa perda de contato com a realidade junto com ela. Mesmo sendo um conto curto, O Papel de Parede Amarelo consegue criar uma atmosfera extremamente angustiante. Não existem monstros, criaturas sobrenaturais ou grandes cenas de violência. O verdadeiro terror está na sensação de impotência. É assustador perceber alguém perdendo lentamente sua identidade, enquanto todas as pessoas ao seu redor acreditam estar ajudando. Esse é um tipo de horror muito mais psicológico do que físico. E talvez seja justamente isso que faz a obra permanecer tão marcante até hoje. A partir daqui, haverá spoilers sobre o final da história. No desfecho, a protagonista finalmente arranca o papel de parede e acredita ter libertado a mulher que estava presa atrás dele. Em seguida, ela passa a rastejar pelo quarto, enquanto seu marido observa a cena completamente chocado. Esse final pode ser interpretado de diversas formas. Alguns leitores entendem que ela enlouqueceu completamente. Outros acreditam que, simbolicamente, ela finalmente rompeu com todas as amarras que a prendiam. Pessoalmente, vejo esse final como uma mistura das duas interpretações. Ela perde o contato com a realidade, mas ao mesmo tempo conquista uma liberdade que jamais lhe foi permitida enquanto obedecia às regras impostas pelos outros. Uma curiosidade muito interessante é que Charlotte Perkins Gilman enviou uma cópia desse conto ao médico, cujo tratamento inspirou a história. Embora não haja evidências de que ele tenha respondido, a obra acabou se tornando uma importante crítica aos métodos médicos utilizados na época, e anos depois passou a ser estudada em universidades do mundo inteiro como um dos textos mais importantes da literatura feminista. Depois de terminar essa leitura, ficou muito claro para mim que O Papel de Parede Amarelo não é apenas uma história sobre loucura. É uma denúncia contra o silenciamento, contra a perda da autonomia e contra a ideia de que alguém pode decidir o que é melhor para outra pessoa sem sequer escutá-la. Mesmo tendo mais de 130 anos, o conto continua levantando discussões sobre saúde mental, relações de poder e o papel da mulher na sociedade. É um conto curto, mas extremamente bem escrito, cheio de simbolismos e que consegue provocar reflexões muito profundas em poucas páginas. Se você gosta de literatura clássica, terror psicológico ou histórias que permanecem na sua cabeça, mesmo depois da última página, essa é uma leitura que vale muito a pena.